Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o Olhos d'Água da Conceição Evaristo. E bom, gente, que grata surpresa foi esse livro. Assim, eu já tinha ouvido ótimos comentários sobre a obra da Conceição Evaristo, sempre tinha muita curiosidade de ler, mas nunca tinha tido então a oportunidade. Aí eu vi esse livro aqui na Amazon com promoção muito boa, decidi comprar porque já era um livro que eu gostaria de ler. Eu paguei R$13 nesse livro, que é um valor muito bom, assim, mas o valor de capa dele eu acho que é 25, 26 reais, então geralmente tá também em promoção na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma conferidinha. E bom, gente, Os Olhos d'Água é um livro de contos, então a gente aqui vai ter contos curtos, tá? Aqui a maioria dos contos vai transitar entre 3 a 5 páginas, ou seja, são histórias muito curtas, mas são histórias, gente, que são muito potentes. E assim, gente, eu diria que Os Olhos d'Água é um livro bem crescente, porque é o seguinte, os contos que vão abrindo o livro são contos que vão preparando o leitor para o que vai vir, né? Para o que seria o ápice do livro, né? O que seriam os contos finais. Eu tive essa impressão durante a leitura. Não que os contos iniciais sejam ruins, nem nada disso, mas são contos que vão preparando ali o terreno para o que o leitor vai encontrar ao adentrar mais nessas histórias. E eu achei isso uma coisa muito bacana, uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, à medida em que o livro é crescente, alguns tópicos de alguns outros contos, dos contos iniciais, vão se ligando aos contos que vão ali da metade pro final do livro, e isso é muito legal, sério. E assim, gente, a forma como a Conceição Evaristo cria esse elo invisível entre os contos, né, apesar de serem contos, vão ali tratar de uma realidade que muitas vezes a gente não vê nas grandes mídias, né, como na literatura, como no cinema, como na televisão, por exemplo, que é a realidade das comunidades periféricas do Brasil no geral, de como é que essas pessoas são vistas pela sociedade, né, e de como essas pessoas se sentem, porque a grande questão aqui dos Olhos d'Água é que a Conceição Evaristo dá voz a essas pessoas que sempre viveram à margem ali, sempre viveram à margem não só na literatura, mas como na televisão, como no cinema, como na música, e a Conceição Evaristo com um trabalho sensibilíssimo, assim, porque a forma como ela vai contar essas histórias pra gente é de uma sensibilidade incrível, faz com que esses contos que aparentemente são histórias bem, entre aspas, comuns, histórias cotidianas, se tornem então parte da história com H maiúsculo do Brasil, né, da realidade brasileira, da realidade de boa parte da população brasileira. Então assim, isso é muito incrível, eu achei assim impressionante mesmo, porque assim, o produto final do livro é muito impactante. Você termina de ler o último conto, por exemplo, as últimas frases dos últimos contos são muito significativas e muito simbólicas, porque elas trazem à tona toda uma reflexão sobre a sociedade brasileira, mas que de uma maneira que ao mesmo tempo em que ela faz com que o leitor reflita sobre essa realidade, ela também tem um lirismo que casa muito bem. A escrita da Conceição Evaristo é uma escrita que ela, em muitos momentos, vai ser uma escrita muito poética, até para retratar cenas que são cenas muito duras, cenas de violência, por exemplo, e ela consegue, então, mesclar essa violência com esse lirismo de uma maneira muito impressionante e de uma maneira que faz com que o leitor reflita sobre isso, sobre essa violência, sobre esse estado brasileiro. E isso é muito impressionante. Eu acho que, assim, é um livro que é muito bem encadeado, muito bem ligado. Tem contos aqui nesse livro que são contos, assim, de uma maestria impressionante. E, assim, gente, eu acho que o todo do livro, né, quando você termina de ler, você fica pensando sobre essas histórias, sobre essas vidas que a Conceição Evaristo tá contando ali pra gente, sabe? E faz com que a gente reflita toda uma questão bem mais ampla, porque por meio de um microcosmos, Conceição consegue fazer com que a gente pense o Brasil num todo, né? Principalmente sobre a violência, né, contra essa população periférica, contra essa população negra, contra essa população que foi marginalizada, né? E assim, gente, é um livro que vale muito a pena a leitura, tá? Eu recomendo fortemente, é um livro curto, ele tem 120 páginas, como eu falei pra vocês, os contos são curtos, mas também não são contos que são fáceis de digerir, porque cada conto vai te fazer pensar sobre uma determinada questão, porque, é como eu falei pra vocês, a Conceição Evaristo, ela consegue mesclar um lirismo com cenas muito duras, cenas muito cruas, e ao mesmo tempo ela
coloca ali naquelas histórias personagens que são muito tridimensionais, que enfim, tem histórias muito potentes, né, que tem voz muito potente dentro ali do contexto da trama do conto, e isso é muito, 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 muito impressionante. Esse livro aqui é um grito não só de denúncia, né, mas também um grito artístico, porque, assim, é uma escrita muito única, muito própria, e isso é impressionante, né? E assim, gente, só pra finalizar essa conversa mesmo, porque eu quero muito que vocês leiam esse livro, é um livro que é muito impressionante, é um livro muito bem encadeado, é um livro que vai te fazer refletir, é um livro que é importante pra você ler, conhecer. E assim, gente, pra finalizar essa conversa, eu vou falar só que leiam Olhos d'Água, conheçam o trabalho da Conceição Evaristo, eu tô muito curioso pra ler as outras coisas dela. É um livro assim que, olha, tá destinado a ser um clássico, porque, cara, é muito difícil um autor conseguir retratar tão bem e trazer uma sensibilidade tão grande pra histórias tão cotidianas do Brasil e principalmente fazer com que o leitor pense, sabe? Pense em coisas que muitas vezes estão ao nosso redor, que estão na nossa frente e a gente não vê. Então, assim, é um livro muito potente, é um livro que vale muito a leitura. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, fico aqui a dica, vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra vocês darem uma conferida, tá? Não deixem passar esse livro, leiam. Não tem desculpa para não lê-lo, porque é um livro curto, é um livro acessível, é um livro barato. Então, assim, gente, olha, vamos conhecer a realidade do nosso país e vamos sair da nossa bolha, tá? É isso, conheçam o trabalho da Conceição Evaristo, leiam Olhos d'Água. Um beijo e até o próximo vídeo.